Indo direto ao ponto, eu me chamo Heron Vasconcelos de Lélio, sou engenheiro ambiental e mestrando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje eu vou falar a respeito da resolução CONAMA número 274 de 2000. Essa é uma resolução bem curtinha, ela tem apenas 3 páginas e é bem fácil de entender. Eu dividi essa apresentação em uma contextualização inicial, nas principais definições que essa resolução traz, nos critérios para a vulnerabilidade, que é o grande coração dessa resolução, né? Diretrizes relacionadas com a aplicação dos critérios de vulnerabilidade e, por fim, um resumo de tudo que a gente viu. Iniciando, então, nossa contextualização, o mais fundamental que vocês precisam saber é que a CONAMA 274 de 2000 ela define os critérios de vulnerabilidade em águas brasileiras. Portanto, sendo águas localizadas no Brasil destinadas à vulnerabilidade, ou seja, à recriação de contato primário, é a CONAMA 274 de 2000 que define os critérios que tornam essas águas elegíveis à vulnerabilidade. E lembrando, existem outras CONAMAs que elas tratam de outros usos da água, como por exemplo a CONAMA 357 de 2005, que ela dá critérios e diretrizes para classificação e enquadramento de corpos hídricos superficiais. Também existe a CONAMA 430 de 2011, que fala sobre o lançamento de efluentes em corpos hídricos superficiais, dá os padrões e critérios para o lançamento de efluentes. E a CONAMA 274, portanto, critérios de vulnerabilidade em águas brasileiras. É só importante a gente lembrar que essas CONAMAs elas estão relacionadas entre si. Como, por exemplo, a CONAMA 357, quando ela fala sobre as classes de qualidade da água e estabelece quais usos são possíveis para cada classe de qualidade, ela também fala que, para a vulnerabilidade, ou seja, para o uso de recriação de contato primário, é justamente a CONAMA 274 que dá esses critérios. Então, em vários momentos durante a CONAMA 357, ela invoca a CONAMA 274 e fala que é justamente a CONAMA 274 que deve ser consultada para ter esses critérios de vulnerabilidade em águas brasileiras. Lembrando que tanto para a CONAMA 357 quanto para a CONAMA 430 eu já tenho videoaulas no canal, então vão lá conferir. Vendo agora as definições. A primeira definição básica da CONAMA 274 é uma definição que também aparece na CONAMA 357, que é aquela diferenciação entre águas doces, salobras e salinas. Portanto, é uma diferenciação que é feita de acordo com a salinidade. Então, águas doces são águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 por mil. Isso aqui é por mil, não por cento. Águas salobras são águas com salinidade superior a 0,5 por mil e inferior a 30 por mil. Então, águas salobras são aquelas águas com salinidade intermediária que está dentro do intervalo de 0,5 por mil a 30 por mil. E, por fim, águas salinas são águas com salinidade igual ou superior a 30 por mil. Aqui, um resumo dessas definições. Salinidade é dividida em 3 grupos. Se a salinidade for igual ou inferior a 0,5 por mil, portanto, são águas doces. Se a salinidade tiver um valor intermediário entre 0,5 por mil e 30 por mil, então se trata de águas salobras. E, se for maior do que 30 por mil, portanto, são águas salgadas. Muito importante, a CONAMA 274 de 2000 ela dá critérios de vulnerabilidade para todas essas classes d'água. Então, tanto águas doces, águas salobras e águas salgadas são abrangidas pela CONAMA 274 de 2000. As pessoas costumam se confundir e pensar que ela só trata sobre critérios de vulnerabilidade em águas salgadas, porque as pessoas pensam em águas marinhas, mas não. Vale tanto para águas doces, águas salobras e águas salgadas. Outras definições, que também aparecem na CONAMA 357, estão relacionadas com parâmetros bacteriológicos. Então, coliformes termotolerantes e Escherichia coli, por exemplo. A primeira definição, coliformes termotolerantes, é um grupo de bactérias que, como o próprio nome diz, são termotolerantes, então elas são resistentes, são tolerantes a temperaturas elevadas. Então são bactérias que podem fermentar a lactose com produção de gás a temperatura de 44 e 45 graus. Esse grupo de bactérias pode estar presente em fezes humanas e de animais, mas também podem ser encontrados em solos, plantas ou quaisquer efluentes contendo matéria orgânica. Portanto, coliformes termotolerantes podem estar presentes em fezes humanas e de animais, só que não somente em fezes humanas e animais. Elas também podem ser encontradas em solos, plantas que não tenham sido contaminados por matéria fecal. Então, esse é um ponto extremamente importante e aqui é uma crítica que eu faço à CONAMA 274, que eles chamam coliformes termotolerantes de coliformes fecais. E, na verdade, essa nomenclatura está errada. Coliformes termotolerantes não são coliformes fecais.
justamente porque os coliformes termotolerantes não necessariamente são indicadores de contaminação fecal, já que eles podem ser encontrados em solos e plantas que não estejam contaminados por matéria fecal. Já Escherichia coli, que é um subgrupo, que é uma bactéria que faz parte dos termotolerantes, aí sim, essa é uma bactéria que tem habitat exclusivo em fezes humanas e de animais. Por isso aqui fala, a Escherichia coli é abundante em fezes humanas e de animais, tendo somente sido encontrado em esgotos, efluentes, águas naturais e solos que tenham recebido contaminação fecal recente. Então, como a Escherichia coli é um habitante exclusivo do intestino de animais e de humanos, então se ela for encontrada, tanto em esgotos, efluentes, águas naturais ou solos, ela é um indicativo de contaminação fecal. Por isso que aí sim, a Escherichia coli é um indicador fecal, ao contrário dos coliformes termotolerantes, que nem sempre são indicadores fecais. Lembrando desse diagrama que a gente viu na CONAMA 357, que eu apresentei para vocês, nós temos um grupo maior, que são os coliformes totais. Dentro dos coliformes totais, nós temos um subgrupo, que são os coliformes termotolerantes, que eles podem estar presentes tanto em fezes humanas e de animais homeotérmicos, quanto em solos e plantas não contaminados. E um subgrupo dos coliformes termotolerantes é a Escherichia coli, que aí sim tem habitat exclusivo no intestino humano e de animais homeotérmicos e por isso é um indicador de contaminação fecal. Ainda, a CONAMA 274 traz um novo grupo de bactérias, que são os enterococos. A principal coisa que vocês precisam saber sobre enterococos é que a maior característica deles é que são bactérias com alta tolerância às condições adversas de crescimento, como, por exemplo, capacidade de crescer na presença de 6,5% de cloreto de sódio, a pH 9,6 e um grande intervalo de temperatura, entre 10 e 45 graus. Portanto, são grupos de bactérias que têm alta tolerância em condições adversas, e aqui eu trago destaque a grande concentração de cloreto de sódio, e justamente por isso a gente vai ver que os enterococos, eles são indicadores microbiológicos associados às águas marinhas, e a maioria das espécies de enterococos são de origem fecal humana. Portanto, nós vimos 3 grupos de indicadores microbiológicos que são utilizados na CONAMA 274. Os coliformes termotolerantes. Dentro dos coliformes termotolerantes, nós temos a Escherichia coli e nós temos um outro grupo separado, que são os enterococos, que são associados especialmente às águas marinhas. Floração. Proliferação excessiva de micro-organismos aquáticos, principalmente algas, com predominância de uma espécie, decorrente do aparecimento de condições ambientais favoráveis, podendo causar mudança na coloração da água e ou formação de uma camada espessa na superfície. Então, floração é quando tem proliferação excessiva de organismos aquáticos, de micro-organismos aquáticos, principalmente algas, mas pode ser também cianobactérias, com predominância de uma espécie. É claro, se tem a floração, quer dizer que essa espécie está se reproduzindo em um ritmo muito acelerado e ela acaba se predominando em comparação às outras espécies. É uma grande dominância, decorrente do aparecimento de condições ambientais favoráveis. Que condições ambientais favoráveis são essas? Bom, principalmente quando há uma condição de nutrientes favorável. Então, principalmente nitrogênio e fósforo. Assim, o lançamento de nitrogênio e fósforo, que são nutrientes limitantes, eles normalmente estão associados a esses episódios de floração. E uma das características é a formação de uma camada espessa na superfície ou também mudanças de coloração na água. E aqui eu trago imagem de águas que a gente percebe que tem uma camada espessa sobre elas de coloração verde. Justamente caracterizam esses episódios de floração de algas ou cianobactérias. Isóbata. Linha que une pontos de igual profundidade. Essa é uma definição bem simples, que é importante depois para as diretrizes de amostragem para águas de boa niabilidade. E, portanto, as isóbatas são linhas como se fossem curvas de níveis, né? Que elas nos indicam pontos que tenham a mesma profundidade. Portanto, a isóbata está associada como se fosse a batimetria do teu corpo hídrico, né? Porque tu está interessado em saber qual que é a profundidade em diferentes pontos. Recreação de contato primário. Quando existir o contato direto do usuário com os corpos de água, como, por exemplo, as atividades de natação, esqui aquático e mergulho. Portanto, recreação de contato primário é aquele tipo de recreação em que tu tem contato direto com a água. É aquela recreação em que a chance de tu ingerir a água é elevada. Portanto, abrange atividades de natação, esqui aquático e mergulho. Tu está em contato direto com a água. É diferente de recreação de contato secundário. Na recreação de contato secundário,
o contato com a água é muito esporádico, seria, por exemplo, navegação. E, claro, importante lembrar que recreação de contato primário é o mesmo que balneabilidade. Então, quando a gente fala em balneabilidade, a gente se refere à recreação de contato primário. Então, lembrem que a CONAMA 274 ela dá critérios de balneabilidade em águas brasileiras, portanto, dá critérios para recreação de contato primário em águas brasileiras. Agora que nós vimos as principais definições, vamos para o coração da CONAMA 274, que são os critérios que definem quando que as águas são próprias ou impróprias à recreação de contato primário. Por isso aqui, RCP, recreação de contato primário. É uma divisão bem simples. As águas podem ser próprias ou impróprias. Quando elas são próprias, elas podem ter qualidade excelente, qualidade muito boa ou qualidade satisfatória. E essa classificação nessas diferentes faixas de qualidade, ela é feita a partir de critérios microbiológicos. Que critérios são esses? São aqueles 3 critérios que eu comentei. Coliformes termotolerantes, Escherichia coli e Enterococcus. Portanto, vamos começar com águas de qualidade excelente. Quais devem ser os padrões microbiológicos a serem respeitados para que a água seja própria e de qualidade excelente? Bom, máximo de 250 coliformes termotolerantes ou 200 E. coli ou 25 enterococcus por 100 ml, em 80% ou mais do conjunto de amostras obtidas em cada uma das 5 semanas anteriores. Portanto, nós percebemos que existem 3 opções de parâmetros microbiológicos para avaliar a qualidade das águas para balneabilidade: coliformes termotolerantes, E. coli e Enterococcus. Para a água ter qualidade excelente, ela não pode exceder 250 coliformes termotolerantes ou 200 E. coli ou 25 enterococcus por 100 ml. Isso em 80% ou mais do conjunto de amostras obtidas em cada uma das 5 semanas anteriores. Então imaginem que nas últimas 5 semanas, em um determinado ponto em que tu quer avaliar a balneabilidade, tu coleta amostras. Portanto, em cada uma dessas 5 semanas, em 80% ou mais das amostras coletadas em cada semana, tu deve respeitar a esses padrões limites, ou seja, 250 coliformes termotolerantes, ou 200 E. coli, ou 25 enterococcus, para que a água tenha qualidade excelente. E para ser qualidade muito boa? Bom, a gente percebe que os padrões para uma qualidade muito boa já são um pouco menos restritivos do que para a qualidade excelente. Então, para a qualidade muito boa, máximo de 500 coliformes termotolerantes, ou 400 E. coli, ou 50 enterococcus por 100 ml, em 80% ou mais do conjunto de amostras obtidas em cada uma das 5 semanas anteriores. E, para a qualidade satisfatória, que é o mínimo exigido para a água ser classificada como própria para a balneabilidade. Bom, nesse caso, a gente percebe que os padrões são ainda menos restritivos, que seriam máximo de 1.000 coliformes termotolerantes ou 800 E. coli ou 100 enterococcus por 100 ml, em 80% ou mais do conjunto de amostras obtidas em cada uma das 5 semanas anteriores. Então a gente viu quando que as águas vão ser classificadas como próprias. Elas minimamente têm que atender ao padrão microbiológico que consiga estar dentro da qualidade satisfatória. E para as águas serem impróprias, então, como que as águas são classificadas como impróprias? Quais são os fatores que a tornam imprópria? Primeiro, o mais óbvio, não atendimento dos critérios de águas próprias. Então, se não atender minimamente os critérios para uma qualidade satisfatória, portanto, a água é imprópria. Só que não só isso, existem outras condições excepcionais que também tornam a água imprópria, e eu vou falar elas para vocês. A primeira, a última amostragem que foi feita deram um valor superior a 2.500 coliformes termotolerantes, ou 2.000 E. coli, ou 400 enterococcus por 100 ml. Então vamos supor que durante as 5 semanas anteriores, vocês fizeram todas as amostras direitinhos e vocês obtiveram, em todas as semanas, 80% ou mais das amostras obedecendo aos critérios de águas próprias. Então está tudo ok. Só que a última amostragem, o valor ele deu muito elevado. Então aqui no caso, mais de 2.500 coliformes termotolerantes, ou 2.000 E. coli, ou 400 enterococcus. Portanto, se entende que, como essa última amostragem deu valor muito elevado, e ela é a mais recente, então a água é classificada como imprópria. Outro critério, incidência elevada de enfermidades. É bem óbvio, né? Se o poder público está percebendo que as pessoas que vão ter recreação de contato primário naquela água,
elas estão apresentando um índice muito elevado de doenças, então, claro, o poder público vai ter que classificar esse ponto de vulnerabilidade como impróprio. Outro critério: presença de resíduos ou despejos, sejam sólidos ou líquidos, inclusive esgoto sanitário, óleos, graxas e outras substâncias, capazes de oferecer risco à saúde ou tornar desagradável a recreação. Então houve algum tipo de lançamento, resíduos, despejos, óleos, graxas, em que elas ofereçam riscos à saúde ou tornem desagradável a recreação, então, claro, essa água vai também ser classificada como imprópria. Outro critério, aqui é relacionado com pH, então pHs baixos, inferiores a 6, ou pHs alto, maiores do que 9, isso para águas doces, também tornam o ponto impróprio para a vulnerabilidade. A exceção é quando esses valores de pH forem causados por condições naturais. Outro fator, floração de algas e outros micro-organismos até que comprove que não ofereçam riscos à saúde. Então, corpo hídrico, que tu percebe a floração de algas, aquela proliferação muito exagerada, o corpo hídrico até mudou de cor, é óbvio que o corpo hídrico não vai estar próprio para a vulnerabilidade. E também traz outros fatores, que seriam fatores mais específicos. Portanto, lembrando, as águas elas são classificadas como impróprias à vulnerabilidade se não atenderem os critérios das águas próprias ou em outras condições excepcionais, que são condições bem intuitivas, né? Então a gente não precisa decorar. A primeira é quando a última amostragem der valor muito elevado. A segunda é quando se perceber uma incidência muito grande de enfermidades nos banhistas daquela região. A terceira, quando tiver presença de um lançamento, resíduo ou despejo que ofereça riscos à saúde ou torne desagradável a recreação. A quarta é a observação de um pH ou muito baixo ou muito alto. E a quinta seria quando tem floração de algas ou cianobactérias. E claro, essa é uma situação em que ninguém vai querer se banhar nessas águas, né? Eu quero chamar a atenção de vocês também para essa relação de valores que existe entre coliformes termotolerantes e E. coli. A gente percebe que, por exemplo, a qualidade excelente, 250 coliformes termotolerantes e 200 E. coli. Para qualidade muito boa, 500 coliformes termotolerantes ou 400 E. coli. Qualidade satisfatória, 1000 coliformes termotolerantes ou 800 E. coli. Essa proporção entre E. coli e termotolerantes é sempre de 0,8. Por que isso? Bom, esse é um valor padrão que é muitas vezes utilizado, porque a gente tem que lembrar, novamente, como a gente viu nas definições, que a E. coli é um subgrupo dos coliformes termotolerantes. Então esse valor de 0,8 normalmente é um fator de conversão que é utilizado para a gente ter uma noção de quanto de E. coli que existe em relação ao grupo total de termotolerantes. Isso é só um parênteses. Algumas observações importantes. Primeiro, eu já falei sobre isso nas definições, que os enterococos são aplicados somente às águas marinhas. Então, justamente porque eles têm aquela capacidade de resistir a condições adversas. E uma dessas condições é a alta concentração de cloreto de sódio. Portanto, enterococos somente aplicados como parâmetro para as águas marinhas. Segundo, quando for utilizado mais de um indicador microbiológico, as águas terão essas condições avaliadas de acordo com um critério mais restritivo. Nós vimos que as condições eram sempre coliformes termotolerantes, ou E. coli, ou enterococos. No caso que, por exemplo, foi feita a medição desses 3 parâmetros microbiológicos, a comparação vai ser feita sempre com um critério mais restritivo. Agora que nós já vimos a contextualização, as principais definições e os critérios que determinam se as águas são próprias ou impróprias, a gente vai ver as principais diretrizes que estão relacionadas com, por exemplo, a amostragem e funções do poder público dos órgãos competentes nos casos de águas impróprias. Bom, primeiro em relação à amostragem. A amostragem será feita preferencialmente nos dias de maior afluência do público às praias ou balneários, a critério do órgão de controle ambiental competente. A amostragem deverá ser efetuada em local que apresentar a isóbata de 1 metro e onde haver a maior concentração de banhistas. Portanto, esses 2 primeiros artigos, eles falam sobre o local e sobre quando deve ser realizada essa amostragem. Bom, o local é onde houver a maior concentração de banhistas, então, onde os banhistas mais vão, e em um ponto que apresentar isóbata de 1 metro, ou seja, em um ponto que tenha profundidade de 1 metro. Em relação a quando amostrar, é nos dias de maior afluência, então nos dias que o público ele está mais presente. Então, é no local com maior concentração de banhistas, a profundidade de 1 metro, e nos dias em que o público for mais presente.
Os resultados dos exames poderão abranger períodos menores do que 5 semanas, desde que cada um desses períodos seja especificado e tenham sido colhidas e examinadas pelo menos 5 amostras durante o tempo mencionado, com intervalo mínimo de 24 horas entre as amostragens. Então, a gente falou, quando a gente estava comentando sobre os critérios, que as amostras tinham que ser feitas em cada uma das 5 semanas anteriores. Só que os resultados dos exames poderão abranger períodos menores do que essas 5 semanas. Só que esses períodos têm que ser bem especificados e deve ter tido pelo menos 5 amostras diferentes durante o tempo mencionado, com um intervalo de diferença delas de 24 horas. Os métodos de amostragem devem ser especificados nas normas aprovadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Dramatização e Qualidade Industrial, INMETRO, ou, na ausência dessas, no Standard Methods. Portanto, isso é só para falar que os métodos de amostragem eles têm que ser padronizados, têm que ser métodos reconhecidos, por isso, métodos aprovados e reconhecidos pelo INMETRO ou pelo Standard Methods. Aos órgãos de controle ambiental compete a aplicação dessa resolução, cabendo-lhes a divulgação das condições de balneabilidade das praias e dos balneários e a fiscalização para o cumprimento da legislação pertinente. Assim, os órgãos de controle ambiental eles têm a competência de aplicar essa resolução e também de divulgar as condições de balneabilidade das praias e dos balneários e fiscalizar para que o cumprimento seja mantido. Então, as condições de balneabilidade devem ser divulgadas pelo órgão de controle ambiental. Então, se a água for própria ou imprópria, isso tem que ser divulgado para o público em geral. Os trechos das praias e dos balneários serão interditados se o órgão de controle ambiental, em quaisquer das suas instâncias, municipal, estadual ou federal, constatar que a má qualidade das águas de recreação de contato primário justifica a medida. Então, águas impróprias podem ser interditadas pelo órgão de controle ambiental, seja ele municipal, estadual ou federal, então em quaisquer de suas instâncias. Consideram-se como passíveis de interdição os trechos em que ocorram acidentes de médio e grande porte, tais como derramamento de óleo e extravasamento de esgoto, a ocorrência de toxicidade ou formação de nata decorrente de floração de algas ou outros organismos e, no caso de águas doces, a presença de moluscos transmissores de esquistossomose e outras doenças de veiculação hídrica. Então, trechos em que ocorram acidentes de médio e grande porte também são passíveis de interdição. Aqui trouxe exemplos: derramamento de óleo, extravasamento de esgoto, presença de casos de toxicidade ou formação de nata por causa da floração de algas ou cianobactérias, ou, claro, no caso de presença de doenças, como moluscos transmissores de esquistossomose ou outras doenças de veiculação hídrica. Vimos, então, todo o conteúdo da CONAMA 274 e agora eu vou apresentar para vocês um resumo de todo o conteúdo que nós vimos. Bom, nós vimos que a CONAMA 274 de 2000 ela dá critérios de balneabilidade em águas brasileiras. Então, são critérios de recreação de contato primário em águas brasileiras. Isso tanto para águas doces, salobras e salgadas. Essas águas, de acordo com os critérios estabelecidos, podem ser próprias ou impróprias. Quando elas são próprias, elas podem ter qualidade excelente, muito boa ou satisfatória. Essa diferenciação é feita de acordo com parâmetros microbiológicos, que são 3: coliformes termotolerantes, Escherichia coli ou Enterococcus. Para se enquadrar em cada uma das categorias, devem ser feitas amostras em 5 semanas anteriores e os padrões devem ser adequados em 80% ou mais de cada conjunto de amostra em cada semana. Sempre lembrando que o Enterococcus é um padrão bacteriológico que é aplicado somente às águas marinhas. As águas elas vão ser impróprias, primeiro, quando não atenderem critérios das águas próprias, e segundo, em outras condições excepcionais. Que condições são essas? Bom, nós vimos elas, né? Seria, por exemplo, quando a última amostragem der um valor muito elevado, por exemplo, mais de 2.500 coliformes termotolerantes, ou mais de 2.000 E. coli, ou mais de 400 enterococcus por 100 ml. Outro caso, quando tiver excedência elevada de doenças, de enfermidades. Outro caso, presença de resíduos ou despejos, tanto sólidos quanto líquidos. Também, quando o pH estiver em faixas muito baixas ou muito altas, então quando for menor que 6 ou maior que 9 para águas doces, com exceção de condições naturais. Ou também, quando houver a floração de algas e cianobactérias, por exemplo, até que se comprove que não ofereça risco à saúde. E também outros fatores que são mais específicos. Em relação às amostragens, elas devem ser feitas
nos dias de maior afluência, então nos dias em que o público mais vai a esse ponto, também no ponto de maior concentração de banhistas e deve ser feito na isóbata de 1 metro, ou seja, deve ser feito no ponto que tenha 1 metro de profundidade. E os métodos utilizados são métodos padronizados e aprovados pelo Inmetro ou pelo Standard Methods. Em casos em que for utilizado mais do que um indicador microbiológico, porque nós vimos que tem 3 opções, deve ser considerado o critério mais restritivo. Por fim, os órgãos de controle ambiental em qualquer uma de suas instâncias, então pode ser o órgão municipal, estadual ou federal, ele tem a obrigação de divulgar as condições de balneabilidade e de fiscalizar essas condições. Então ele é obrigado a divulgar se os pontos de balneabilidade estão próprios ou impróprios e também fiscalizar os padrões desses pontos. E os órgãos de controle ambiental também podem interditar trechos de praias e balneários, quando for constatado que a má qualidade das águas de recreação de contato primário justifique essa medida.